Há muitos e muitos anos eu trabalhei em um navio de cruzeiros e foi uma experiência que rendeu histórias incríveis e fotos mais incríveis ainda. E sim, em breve eu vou te contar como foi todo esse capítulo da minha vida de viajar ao mundo e ser paga para isso. Mas como eu te disse, isso foi há muito, muito tempo. Então, no vídeo de hoje você vai conhecer um pouquinho da experiência de quem está atualmente nessa vida de tripulante. É com muita alegria e gratidão que eu convido a Laura Mara para essa entrevista. Mas antes, deixa eu te dizer que se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você está voltando, obrigada! Eu sou a Marcele e você está no Brasi Gringa. Oi, Laura! Tudo bem? Tudo ótimo, obrigada por aceitar estar aqui no canal Brasi Gringa. Que nada, eu te agradeço a oportunidade de estar aqui e contar um pouquinho da minha história, um pouquinho dessa vida louca a bordo. Você já trabalhava nessa área de hospitalidade antes de embarcar? Então, na verdade, não. Antes de embarcar, eu trabalhava no setor administrativo, eu trabalhava em escritório, em RH, então era assim, totalmente diferente do que eu faço hoje em dia, né? Sair do Brasil, trabalhar fora, isso tudo já era um sonho para você? Sim, já era um sonho para mim. Na verdade, tudo começou quando eu comecei a sonhar em viajar o mundo. O meu sonho principal, tudo começou quando eu descobri que a minha meta de vida, o meu sonho era conhecer o mundo, conhecer o máximo de países que eu pudesse. Então, eu comecei a procurar formas e profissões que me permitissem fazer isso, porque não é fácil viajar o mundo por questões financeiras, né? Eu não tinha como sair daqui do Rio de Janeiro e simplesmente viajar. Eu não vinha assim de família rica nem nada. Então eu tinha que trabalhar para sustentar o meu sonho. Então eu comecei aí nessa busca, encontrei o mundo dos navios. Como que você ficou sabendo sobre trabalhar embarcada? Então, foi um processo, porque a princípio, no primeiro momento, quando eu comecei a pensar nisso, o que pode me gerar uma renda, qual trabalho eu posso exercer para que vai me permitir viajar o mundo, né? A princípio eu pensei em ser aeromoça, os meus planos eram ser aeromoça. Eu comecei a pesquisar sobre esse mundo e tudo mais, porém, eu sou assim, uma pessoa pequena, eu tenho 1,50 de altura, e a aeromoça tem que ter mais de 1,60. Então, assim, primeiro eu fiquei arrasada, porque eu já estava assim, eu falei, não, é isso que eu vou fazer, eu vou viajar o mundo, eu vou ser aeromoça e tal, eu já estava vendo um livro para comprar, curso para fazer, e aí eu me deparei com essa informação de que eu não poderia ficar do meu tamanho, e é algo que eu não posso mudar, eu não tenho como lidar. Então, assim, primeiro eu fiquei arrasada, mas eu botei na minha cabeça, eu falei, não, meu sonho não acaba aqui, não é por causa disso. Com certeza, alguém no mundo vai me pagar para fazer isso, não tem outra opção. Eu vou encontrar o que eu posso fazer. Então, recomecei as minhas buscas, recomecei a ver onde que eu poderia me encaixar. E aí, eu lembrei do mundo dos cruzeiros, porque eu já fiz um cruzeiro como passageira. No meu aniversário de 15 anos, eu não quis fazer festa, eu quis viajar. E aí eu fui fazer um cruzeiro. E assim, fiquei encantada, nossa, isso daqui é uma cidade flutuante, tudo mais. E aí me deu esse estalo. Eu falei, pera, alguém trabalha nesses navios. E essa oferta de trabalho, o que mais te chamou a atenção nela? Então, primeiramente, claro, a opção de realizar meu sonho, de viajar, mas, e além disso, fazer tudo isso ganhando em dólar, né? O dólar tá super alto, então assim, juntou o útil ao agradável, porque eu consigo viajar trabalhando, não, praticamente não gasto nada nas viagens, né? Assim, é só um luxo, uma coisa que eu quero me dar, uma roupa que eu gosto, ou um imã que eu gosto de colecionar, um cartão postal. Mas fora isso, eu consigo viajar de uma forma muito a alimentação, moradia, tá tudo pago. Na verdade, eu estou recebendo para isso, né? Exato. E ainda consigo juntar um dinheiro para os meus planos futuros. Então, assim, eu posso viajar todo o tempo, trabalhando e também tenho dinheiro para viajar também.
E além de melhorar meu inglês, né? Porque lá dentro a gente fala inglês o tempo todo. Quais as exigências que você teve de cumprir para poder embarcar? Então, para embarcar, primeiramente, eu tive que fazer os cursos de segurança, são cursos obrigatórios, que nós conhecemos como o SPCW aqui no Brasil, né? Que é aquele curso que a gente pula na piscina, tem que fazer treinamento de incêndio, ter as provas práticas, as provas teóricas. Eu tive que também tirar o visto americano para embarcar. A minha companhia solicitou, não são todas que solicitam, mas a minha solicitou que eu tirasse. E os exames médicos. Como foram as suas entrevistas? Minhas entrevistas, eu confesso para você que eu estava bem nervosa no início, não sabia muito o que esperar. Conversava com pessoas que já tinham passado para tipo, ai, o que que eles me falam, o que que eles perguntam e tal. Só que acabou que na hora foi muito rápido, muito simples. Assim, mais do que eu esperava. Claro, a entrevista foi toda em inglês, mas não era nada daquele monstro de sete cabeças que eu esperava, sabe? Eles perguntam sobre. Primeiro você faz uma entrevista com a agência, né? Então, eu fiz essa entrevista com a agência, eles perguntaram sobre as minhas experiências, o porquê que eu queria trabalhar, se eu fumava, se eu bebia, se eu tomava remédio, sabe? Essas coisas bem mais. Se eu tinha filho, com quem eu morava, se eu estava disposta a trabalhar tantas horas por dia, que a gente trabalha de 12 a 14 horas, pode chegar a 14 horas por dia, né? Muito trabalho. Se eu estava disposta a tudo isso, se... Sabe, essas questões bem básicas. Eu achei que fosse ser e pediram para falar sobre as minhas experiências anteriores, se eu me dava bem com meus colegas de trabalho, essas coisas. Mas, assim, foi muito simples. Eu acho que a minha entrevista não durou 10 minutos. Foi muito rápido. E eu dei sorte, assim, porque eu não tive que fazer uma segunda entrevista com a companhia. Eu só fiz com a agência e logo fui aprovada. Por que isso? Por que você não precisou fazer a segunda entrevista com a companhia? E a gente estava no final da pandemia. Então, as companhias não estavam fazendo. Na verdade, eles estavam voltando a fazer essa segunda entrevista, que é a primeira com a agência, a segunda com a companhia, mas ainda não estava fazendo com 100% dos candidatos. Estava assim, bem certido, sabe? Algumas pessoas eram enviadas para fazer essa segunda avaliação com a companhia, e a minha não, principalmente porque eu entrei num cargo bem o cargo de entrada, o primeiro cargo ali do restaurante para você entrar. Então, como tem uma rotatividade muito grande, e não é uma vaga que exige certificado, existe faculdade, curso técnico, então estava mais fácil, digamos assim, para entrar, né? Mas o padrão é que tenham essas duas entrevistas. Você falou que a entrevista foi toda em inglês. Como que o inglês entrou na sua vida? Então, eu aprendi inglês sozinha, assim, foi bem autodidata. É, e eu tive a oportunidade, assim, eu sei que foi um privilégio, eu tive a oportunidade de visitar minha família na Inglaterra. Eu tenho uma tia, meus filhos e a minha prima moram na Inglaterra, então, assim, isso foi um up no meu inglês, me ajudou muito a aprender, principalmente porque a minha prima ela era pequenininha na época, então eu usava ela como uma desculpa para assistir os desenhos com ela. E aí, juro pra você, eu falo hoje para as pessoas, gente, se você tem que aprender sozinho, assiste desenho de criança. Porque é muito simples, as pessoas riem, acham engraçado quando eu falo isso, mas é sério. Eu comecei a aprender inglês vendo desenho de criança. Falo para as pessoas, se você quer aprender, você vai aprender. Uma viagem em 2017 e uma em 2020. Então, assim, deu para melhorar bastante o inglês, é uma oportunidade muito boa. Como que a sua família reagiu quando você deu a notícia? Tchau! Vou embarcar! E aí? Então, pois é. Eu mantive todo esse meu processo em segredo, né? Só quem sabiam eram os meus pais. Então, os meus pais e o meu namorado. Então, assim, eles deu tempo de se acostumarem com a notícia. Principalmente minha mãe, ela ficou bem assim, mas será que isso é verdade?
que vai funcionar? Será que isso não é golpe? Você conhece alguém que já foi? Você já falou com alguém, sabe? Mas aí dei tempo de tranquilizar ela, eu fiz minhas pesquisas, vi que era tudo sério, o meu pai também, então com eles deu tempo de se acostumar com a ideia. Só que o restante da minha família foi um baque, né? Meus avós, minhas tias, todo mundo ficou assim. Como assim? Você daqui um mês, sabe? Mais ou menos. Ficou assim, as pessoas ficaram meio sem entender, mas ao mesmo tempo eles ficaram muito felizes por mim, ficaram bastante orgulhosos e para eles acabou que foi tudo muito rápido, né? Mas aí nós aproveitamos para ficar o máximo de tempo que possível até o meu embarque, mas todo mundo apoiou, ficou bem feliz. Eu vi lá no seu canal, em um dos seus vídeos, que você manteve todo esse processo em segredo. Conta pra nós por que que você fez isso. Então, como eu disse para você, isso não era para mim, não era só uma vaga de emprego, era a realização de um sonho, a materialização do meu maior sonho da minha vida. Então, eu não queria que nada desse errado, eu não queria que ninguém tivesse a oportunidade de botar pensamentos negativos ou uma energia negativa nisso tudo, sabe? Porque, assim, eu sei que por mais que as pessoas, às vezes, elas fiquem felizes por você, por mais que elas fiquem felizes por você e queiram o seu bem, é natural que quando você vai fazer uma mudança tão grande de vida, as pessoas pensem, mas e se der errado? E se? Até por uma preocupação mesmo delas com você, e por natural a gente se colocar no lugar da pessoa, né? Eu sabia que as pessoas iam se colocar no meu lugar e pensar, nossa, mas e se fosse eu nessa situação? Será que eu ia? É natural do ser humano fazer esse questionamento, né? Então, eu sabia que ia começar as questões, e se, mas e se der errado, e se isso, e se aquilo, e se não der certo, o que você vai fazer? Então, eu não queria tivesse esse tipo de questionamento na minha vida, porque eu já estava muito certa, era aquilo que eu queria, nada ia me fazer mudar, eu não queria mais ansiedade, mais nervosismo, e eu acredito que assim as coisas dão muito mais certo, e foi o que aconteceu, né? Deu tudo muito certo, mas ao mesmo tempo, quando eu contei, mesmo que fossem pessoas muito próximas de mim, veio essas questões. Só que assim, elas vieram num período de tempo muito curto. Assim, teve gente que soube que eu ia embarcar faltando 2 semanas. Então não teve muito tempo sabe, de me perguntarem isso, de botarem essas dúvidas na minha mente. Então, naturalmente, as pessoas até hoje me perguntam, mas Laura, e a sua família? E se der errado, e o que que você vai fazer? E você vai estar lá sozinha? E, sabe, vem esses questionamentos até hoje. Só que hoje já é algo concreto. Hoje não tenho mais dúvida nenhuma. Então, eu preferi deixar tudo, tudo mais para mim, para quem era bem próximo de mim. Eu decidi guardar como um segredo e contar na hora certa. Eu acredito muito que isso faz muita diferença. Você se sente mais forte, você se sente menos ansioso, mais certo, e você toma as rédeas da sua vida completamente, né? Agora, então, para os outros passos da sua vida, você planeja fazer a mesma coisa, segurar e comentar depois? Máximo possível. Olha, hoje em dia eu tenho um canal no YouTube, eu quero dividir muitas minhas experiências com as pessoas, mas até hoje eu só publico depois que as decisões já estão certas, depois que já está concreto. Por exemplo, quando eu, né, se eu vou embarcar de novo, eu só vou postar a minha data de embarque quando já tiver assim, 2 dias faltando. Eu já embarquei e aí eu solto o vídeo, sabe? É, já está tudo concreto, eu já sei como as coisas acontecem, eu já posso passar uma informação também mais concreta para os meus seguidores, eu já tenho certeza de como aquilo ali aconteceu, como vai ser aquele caminho. E então, sim, eu pretendo fazer essa balança, sabe? Do que dá para eu mostrar ao vivo e do que dá para eu guardar um pouquinho mais. Gente, isso é importantíssimo, não somente na área profissional, mas em
todas as áreas da sua vida. Se você quer ver a sua vida indo para frente, se você quer ver os seus planos, os seus sonhos se realizando, boca fechada. Ah, mas eu não consigo. Então não reclame depois. Não reclame depois. Mantenha a boquinha fechada e depois, quando tudo já estiver concreto, aí você, se quiser, anuncia na televisão, anuncia em tudo quanto é canto, mas não é mais até que se concretize, boquinha fechadinha, fechadinha, ó. Melhor decisão possível. Laura, como que foi o seu embarque no navio? O meu primeiro embarque, ele não foi aqui no Rio de Janeiro. Nós tripulantes, nós temos que, muitas vezes, pegar um avião e encontrar o navio onde quer que ele esteja, porque os navios já têm uma rota definida, então nós temos que ir para um porto onde ele já vai atracar e encontramos o navio e embarcamos lá. Nesse meu primeiro embarque, eu saí aqui do Rio de Janeiro no dia 9 de julho. Cheguei na Grécia, embarquei na Grécia, cheguei na Grécia, em Civitavecchia, no dia 10. Passei uma noite no hotel, porque a companhia nos oferece muitas vezes, né? Muitas vezes a gente precisa ficar uma noite no hotel, até para você descansar, que muitas vezes é uma viagem longa. Então, cheguei no final da tarde, fiquei uma noite no hotel, e de manhã o navio fiquei no dia 10 no hotel, e no dia 11 o transfer veio nos buscar, e aí eu fui pro navio. Tem outros fatos que a gente consegue ver a mão de Deus ali guiando, protegendo. Compartilha com a gente. Então, isso foi assim, foi incrível, foi a mão de Deus mesmo, porque, então, vamos do início. Eu estava mantendo todo esse meu processo em segredo, só, como eu disse, só meus pais e meu namorado sabiam, mas ninguém sabia. E eu estava com os meus exames marcados já para fazer. Só que antes de fazer os exames propriamente ditos, os exames oficiais, eu fui numa clínica aqui perto de casa para fazer um check-up para ver se estava tudo certo, para ir sim fazer os exames oficiais, para não dar nenhum erro. E quando eu cheguei lá, tem uma enfermeira que ela é amiga já da minha família, ela sabe que eu já tinha ido para a Inglaterra essas 2 vezes. E ela, quando ela me viu, ela falou: Oi, Laura, tudo bem? Como é que você tá? E as viagens, quando vai voltar? Aí eu falei: não contei, né, do embarque. Mas eu falei: eu pretendo em breve, né? Quem sabe, tô vendo. Aquele assunto assim. E aí ela falou: Olha, tem uma menina que mora aqui perto, uma conhecida minha, que ela trabalha a bordo de um navio cruzeiro. Por que você não fala com ela? Aí eu olhei assim, eu falei: Não, peraí, será que alguém contou pra ela? Mas não é possível que ninguém sabe. Não tinha como ninguém ter contado. E aí eu falei: Nossa, sério, que legal, me passa o contato dela. E aí foi que eu conheci a Rafaele, uma grandíssima amiga minha até hoje. E ela trabalha na mesma empresa que eu estava indo, na mesma posição que eu. Então, assim, aquilo ali me deu uma paz no meu coração, porque ela já pôde me contar tudo sobre a. Porque, como eu disse, aqui no YouTube é difícil você encontrar alguém que mostre a rotina, que fale realmente o que você vai fazer. Então, ela já foi me contando como realmente era, o que eu ia precisar levar, o que eu não precisava. Só que nós estávamos indo para navios diferentes. Eu estava indo para um navio e ela já estava embarcada em outro. Mas mesmo assim, nossa, eu achei super legal. Ela me contou como a companhia funciona. Foi assim, abriu minha mente. Só que aí, um mês. Não, e olha, ainda falando assim pra mim: Laura, você acha que a gente ainda vai embarcar junto? Você vai vir aqui pro meu navio? A gente vai pro meu navio. Eu falei: Nossa, seria ótimo. Tem um tom de brincadeira e tal. E aí, um mês antes de eu embarcar, mais ou menos, meu embarque mudou e nós fomos pro mesmo navio, assim, a gente não estava acreditando. Então, assim, nós fomos colegas de quarto, somos amigas até hoje, sabe? Ela desembarcou ontem mesmo na casa dela, que a gente estava conversando. Você ficou feliz com a rota que você recebeu? Ai, nossa, eu fiquei muito feliz, porque, gente, eu sou carioca, eu gosto de calor, e minha primeira rota foi toda uma rota quente.
Eu fui para Itália, eu fui para França, eu fui para Barcelona, eu fui para Santorini. Santorini foi o meu primeiro porto, assim, eu comecei chique. Fui para Mykonos. Então, assim, nossa, foi incrível. A gente vivia na praia. Sempre que dava, a gente estava na praia. Eu amo. Quase sempre. Quando a gente fala de trabalhar em navio de cruzeiros, as pessoas imediatamente pensam em luxo e glamour. Manda real. Como que é de fato trabalhar embarcado? Olha, então, como eu disse, sempre que a gente podia, a gente estava na praia, estava curtindo, mas não é sempre, não era sempre que nós podíamos. Era quando dava, quando podia. Olha, assim, eu sou até suspeita para falar, porque eu amo essa vida a bordo, eu amo o que eu faço, eu sou apaixonada. Porém, eu não posso negar, eu tenho que ser sincera com as pessoas que trabalhar a bordo não é fácil. Não é uma vida fácil. Primeiramente, porque a gente trabalha muito. Nós temos muitos benefícios a bordo, assim, você viaja, você conhece sem dinheiro, mas para isso você trabalha muito. Como eu disse, o meu contrato dizia que eu podia trabalhar até 14 horas por dia. Então, assim, não é uma vida fácil, é uma vida que você vai ficar longe, você tem que ter em mente que você vai ficar longe da sua família. Quando estiver em alto mar, você não tem contato, você não tem rede, você não tem internet. Você fica muitos meses a bordo, você fica muito tempo no local fechado. Por mais que a gente saia, a maior parte da nossa vida é dentro do navio, né? É correria. Muitas das vezes você tem que escolher entre dormir ou comer, comer ou sair, sair ou fazer curso, sabe? É muito assim. Você tem que ter um jogo de cintura, você tem que saber se adaptar a novas situações, você mesmo assim conseguir cuidar da sua saúde, porque quando você fica doente, você pode pegar um dia off, mas o seu chefe não vai ficar feliz com isso. E se você não tiver num dia bom, um dia com um humor bom, nós mulheres de TPM, o seu chefe ele não quer saber disso, a empresa ela quer resultados, eles querem que você esteja sempre ali, entregando sempre o seu melhor. Então, você tem que saber muito dividir o que é seu, o que é sua área profissional, o que é sua vida pessoal. Então, assim, não é uma vida fácil. Tem seus benefícios, tem as festas, tem amizades, tem passeios, mas é assim, você não vai estar passeando o tempo todo, você, primeiramente, é sempre o seu trabalho. Você vive primeiro para o seu trabalho, depois vem a sua vida pessoal. Então, assim, exige uma maturidade muito grande, e se você não tiver essa maturidade lá dentro, você vai criar, porque a vida aborda, assim, ela te joga, é aquilo e pronto, sabe? Muitas vezes você tem que engolir alguns sapos que você não quer, como qualquer outro trabalho, mas, enfim, é muito intenso. Quando é muito bom, quando é para ser ruim, é ruim. Então, você tem que ter esse equilíbrio, esse equilíbrio. Em algum momento você pensou em desistir? Pensei. Por mais que venha desse sonho meu, como eu disse, nas primeiras semanas eu só pensava onde que eu fui me meter. Eu vou embora para minha casa. Isso daqui tá muito difícil. E todo mundo me dizia, não, não desiste, porque se você passar do seu primeiro mês, você fica. E hoje eu falo isso para todo mundo. Quem consegue passar do primeiro mês, consegue ficar a bordo. Porque o primeiro mês é muito difícil, assim, primeiro que você não tem um dia de descanso depois da sua viagem, você chega já trabalhando, você já tem que ir lá pegar o uniforme, deixa suas coisas na cabine e já vai lá conhecer onde você vai trabalhar, já vão fazer tour com você, já vai botando a mão na massa, sabe? Então você não tem tempo para parar para pensar. Nessas primeiras semanas, principalmente a primeira e a segunda semana, você tem muito treinamento. É assim, você pensa que, não, daqui a pouco eu vou ter a minha pausa de 2 horas e eu vou dormir. Você não vai dormir, porque você vai ter um treinamento de 1 hora. E antes de ir para o seu trabalho, muitas vezes você vai ter que fazer drill, que é fazer aquela simulação. Então, às vezes você vai dormir, você não vai. Você acha que você vai direto, você não vai. É muito treinamento em cima do outro, você ainda tem que fazer os cursos online.
O trabalho é puxado mesmo. Então, assim, nas primeiras semanas eu chorava, que eu tô cansada, eu quero dormir, eu quero comer. Mas aí, depois, quando a mente dava aquela esfriada, eu respirava, eu via, eu falava, não, eu lutei muito para chegar até aqui. E aí, à noite já tinha uma festa, eu já ia lá, conhecia um monte de gente legal. Ou então, eu já tinha tempo para ir no porto, mesmo assim, um tempinho para ver a cidade, para pisar lá e dizer que eu fui, eu ia. Eu falava, não, peraí, valeu a pena. Eu vou. E assim, nós costumamos dizer que nós vivemos uma semana e um dia. É muito intenso, é muito rápido. Uma hora você tá triste, você tá com raiva, daqui a pouco você tá feliz, eu tô vivendo o melhor momento da minha vida. É esse turbilhão aí de emoção. Então, até eu me adaptar, eu pensei, será? Mas aí eu persisti e hoje em dia eu sou apaixonada. Qual a melhor parte do seu trabalho? Olha, nossa, são muitas partes boas. Eu gosto muito do que eu faço, mas principalmente o crescimento pessoal. Como eu disse, você cresce muito a bordo, eu tenho uma sensação de liberdade muito grande. Se você dormir em um país e acordar no outro. A melhor parte são as experiências que você vive, porque é algo que ninguém nunca vai tirar de você. Quanto mais você conhece as outras culturas, mais mais você cresce, mais você se torna humano, porque eu costumo dizer que é diferente você ser uma pessoa, você estar vivo e você ser um ser humano, sabe? É um crescimento muito grande. E são experiências, assim, surreais. Você vive coisas que você nunca imaginava. Qual a parte mais difícil? O sono. Eu sentia muito sono. É o cansaço. Você se cansa muito. Você tem que estar sempre ali renovando as suas energias cada dia mais. Você tem que ter foco, porque senão o cansaço te ganha. Eu costumava dizer, depois que eu fui conhecendo, depois que eu passei por esse processo, esse início, quando chegava alguém a bordo, eu sempre tentava acolher a pessoa e falava, olha só, cuida da tua mente, porque a tua mente aqui é o mais importante. Se você se perder mentalmente, o seu corpo pode estar o mais descansado possível, você não consegue. Então, você tem que ter um psicológico bom, você tem que ter um foco muito bom, porque é cansativo. São 2 leões por dia, 2 para cada um. Então, assim, o cansaço é a parte mais difícil. A bordo eu estava trabalhando como snack attendant. Eu trabalhava no buffet do navio, que é o maior restaurante do navio. Então, a nossa função era chegar primeiro, fazer todo o processo de sanitização, porque os navios aí são muito rígidos com essa parte de limpeza. Então, a gente fazia ali, seguia todo o protocolo para limpar. Depois, nós tínhamos que montar a linha. Esse era o primeiro momento, a gente montava, deixava todas as colheres necessárias, todos os pegadores, todos esses bowls, para eles virem com a comida. Depois que eles vinham com a comida, a minha função era ficar ali percebendo quando já estava acabando e avisar o chefe lá dentro, olha, eu preciso do prato tal, já está acabando. E aí ele fazia mais e vinha e refilava a linha. Então eu ficava ali tomando conta e conversava com os passageiros também. Muitas vezes eles vinham com dúvida, porque tinha comida tem gente do mundo todo, tem comida do mundo todo. Então, às vezes, eles perguntavam, mas o que é isso? É apimentado? Não é? É peixe? É carne? Então, eu tinha que saber o que estava sendo servido também. Eu tinha que saber qual era aquela comida, o que tinha, o que não tinha, porque tem gente que é alérgica. Então, a minha função era essa. E quando ficava o restaurante, a minha função era fazer todo o processo contrário. Tirar toda aquela comida, a gente tem os carrinhos, claro, você não tira na mão, bota tudo ali, leva lá para dentro, para eles é, jogarem fora e fazer a limpeza das panelas e limpar a linha, porque a linha está pronto para outro dia. É basicamente isso. Na época que eu trabalhei, tinham muitas festas. Muitas festas. Isso continua? Continua, tem muita festa. Eu costumo dizer que abordo todo dia segunda-feira e toda noite é sexta-feira. Se não tinha festa, tava rolando bingo,
tava rolando um spa, tava o spa, às vezes o spa ficava aberto pra gente, você podia ir pro spa, ou tava sempre tendo atividade, ou algum amigo tava fazendo aniversário, ou tava desembarcando, e aí vai todo mundo lá pro bar da tripulação, né? Assim, nosso espaço da tripulação. Não, eu falo bar, mas não é só para quem bebe, é nosso espaço ali aberto, ao ar livre. E aí ia todo mundo ali para conversar. E eles sempre tem torneio de jogos, tem o nosso, como chama? O nosso show de talento também, que você se apresenta. Então tá sempre tendo alguma atividade. Se não tem festa, tem alguma outra atividade. Então, assim, o lazer para o tripulante é bem legal. Pelo menos na minha companhia e na maioria, até onde eu sei, a gente tem bastante atividade a bordo. O lazer é bem legal. E as amizades a bordo? Na minha vida toda, eu nunca fui de fazer parte de grupos, sabe? Eu sempre fui uma pessoa mais na minha, tinha meus amigos, mas sempre fui mais na minha. E quando eu cheguei a bordo, eu fui pensando, gente, não é possível que eu demorei tanto para encontrar o meu grupo, a minha galera, o meu lugar. Porque lá dentro claro, cada pessoa é individual, mas está todo mundo ali mais ou menos com o mesmo propósito. Tá todo mundo ali mais ou menos nesse sonho, sabe? Então eu me identifiquei com muita gente. Nossa, são amizades assim incríveis e que te ensinam uma lealdade muito grande. Então a gente se defende com dentes e unhas, a gente se apoia, e um tá mal, o outro também tá, mas tá ali colocando para cima, te apoiando, sabe? Então, assim, é uma lealdade muito grande. E nós são pessoas que eu sou super grata e que vou levar para mim a vida toda. Já tem mais de 15 anos que eu trabalhei a bordo de um navio e as minhas amizades permanecem. Então, é algo bem único que se cria lá dentro. É muito única, uma lealdade muito grande. Eu espero que também seja assim comigo. Qual foi seu porto preferido nesse primeiro contrato? Olha, essa é uma pergunta difícil, porque, nossa, cada lugar lindo que eu fui, mas eu diria, assim, que um que me marcou muito foi Malta. Eu não sei por quê, quando me disseram que nós íamos para Malta, eu nem sabia onde ficava Malta. Eu tive que botar ali no Maps e falar, gente, mas existe esse país? Que lugar é esse? Mas, assim, foi um país que me encantou de um jeito, porque o clima é perfeito. Como eu disse, eu gosto de lugar quente. A praia, assim, uma água, um azul surreal, assim, é lindo. As pessoas são receptivas, a comida é ótima. E foi, assim, um dos primeiros portos que eu desci também. Então, assim, nossa, eu não sei, mas Malta tem um lugar especial no meu coração. E Santorini, porque foi o meu primeiro porto, foi o primeiro lugar que eu desci. Então, assim, o marcado mais Malta, eu tenho algo assim que eu não sei explicar, mas é um lugar incrível, é lindo. Seus portos, você lembra quais foram todos eles? Deixa eu ver se eu lembro. Eu fui para Messina, fui para Malta, fui para Marseille, na França, fui para Pisa, na Itália, fui para Civitavecchia, fui para Gostoli. Menina, olha, teve muito porto, deixa eu ver. Teve mais um outro na Itália. Eu fui para Santa Margherita, para Portofino. Olha, são muitos fortes. Eu acho que eu não vou lembrar todos assim de cabeça, mas os que eu lembro agora foram esses. Quase todo mundo que tem uma experiência fora, que vai trabalhar, que vai estudar e retorna ao Brasil, sente o chamado choque cultural reverso. Isso aconteceu com você? Sim, muito. Eu senti muita diferença desde que eu voltei, porque a vida a bordo ela é muito, como eu disse para você, nós vivemos domingo a domingo em um dia só. Então, é uma vida muito rápida, é uma vida corrida, é uma vida onde todo dia você aprende uma coisa nova, você vai em um lugar novo, você conhece pessoas novas. Então, isso é o que eu mais senti quando voltei para o Brasil, sabe? Porque a sua vida aqui em terra, que era a sua vida normal, que você estava acostumado,
se torna algo meio monótono, acaba ficando tedioso, porque você se acostuma com a correria, você aprende a gostar de tudo isso, sabe? Então, quando você volta em terra, você sente, eu pelo menos eu senti muita falta, sabe? Dessa novidade, dessa rapidez. Então, eu acredito que seja por isso que muita gente diz que a vida a bordo ela é viciante, né? Então, isso foi muito, muito o que eu senti. Depois desse seu primeiro embarque, qual tipo de pessoa para quem você diria não embarca? Não é para você. Então, primeiramente, pessoas que são muito, muito apegadas à família e a amigos, a amizades, pessoas que têm dificuldade para se desprender, porque eu sou assim, eu não considero uma pessoa bem desapegada, sabe? Eu sou tranquila para viajar, porque hoje em dia tem o WhatsApp, tudo para mim é fácil. Mas eu já vi muita gente lá dentro que é muito apegada e a pessoa acaba sofrendo muito e muitos acabam desistindo. Então, assim, se você é uma pessoa muito apegada, que tem muita dificuldade de estar longe da sua família, dos seus amigos, essa vida não é para você, porque você vai ficar de 5 a 9 meses a bordo, às vezes 10 meses a bordo. Então, é bem difícil. E pessoas que têm dificuldade de se adaptar, né? Porque a bordo você se adapta a tudo o tempo todo. Se você tivesse de começar do zero, o que você faria diferente? Olha, se eu fosse começar do zero hoje em dia, eu acho que eu aplicaria em mais agências, porque eu fui assim, não que eu me arrependa. Eu sou, nossa, extremamente grata pela vaga em qual eu entrei, pela oportunidade que eu tive, mas eu fui assim muito rápida. Eu fiz a primeira entrevista, foi aprovada, eu falei, eu quero. Então, hoje em dia, eu vou. Então, hoje em dia, quando eu estou conversando com as pessoas que estão querendo começar nessa vida, eu falo, não, faz mais de uma entrevista, porque às vezes você vai conseguir uma oportunidade melhor. E eu acreditaria mais em mim nesse sentido, sabe? Porque às vezes você acha que você só pode começar numa vaga ali, iniciante, pequenininha, e às vezes você tem muito mais potencial do que você acha que tem. Então, acreditaria mais em mim e arriscaria mais na escolha das vagas, aplicaria em mais de uma agência. Para ter mais oportunidade de escolha. Tá certa. Que conselho ou conselhos você dá a quem está sonhando em trabalhar embarcado? Olha, o meu maior conselho principal é estude inglês. Estude inglês, porque isso vai mudar vai te dar uma qualidade de vida muito melhor lá dentro. Eu sei que tem muita gente aí em grupos, no YouTube, grupos de Telegram, que a gente usa muito, né? Grupo de WhatsApp também. Muita gente fala assim: ah, não, mas treina para entrevista, as perguntas da entrevista, e lá dentro você aprende inglês. Faz só o básico. Vai com o básico. Lá vai ter brasileiros que a gente não faz isso. Porque lá dentro, quem vai passar perrengue é você, quem vai botar em risco a sua, não só a sua profissão, principalmente a sua profissão, porque se você não consegue se comunicar lá dentro, você pode ser demitido. Então, você pode botar a sua profissão em risco, mas você pode botar a sua vida em risco e a vida dos passageiros. Porque, assim, nós nunca queremos o pior, a gente quer que toda viagem seja segura, seja perfeita, a gente faz tudo para ser, mas, infelizmente, a gente tem que esperar pelo pior, né? Nós vivemos em uma cidade flutuante, é um mar gigantesco, tudo pode acontecer. E, assim, todas as placas de segurança, todos os seus treinamentos de segurança, tudo vai ser em inglês. Então, você tem que conseguir se comunicar pela tua segurança, mas também porque o tripulante ele não está ali só para servir a pessoa. Nós estamos ali para cuidar da segurança da vida daquelas pessoas e da família delas. Então, em um caso, Deus me livre, mas em um caso de tragédia, nós conhecemos o navio e nós somos responsáveis de deixar aquelas pessoas vivas, de fazer elas chegarem até onde elas têm que chegar para desembarcar. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. E você embarcar sem inglês, assim, sem inglês
Ninguém precisa ser fluente, a maioria das pessoas lá não é fluente, mas você tem que ter uma boa conversação, você tem que entender, tem que se fazer ser entendido. Porque é uma falta de responsabilidade muito grande você embarcar sem inglês para a sua vida e para a vida das pessoas, para a sua vida profissional também. Então, assim, estude inglês o máximo que você puder, dê o seu melhor. Hoje em dia é fácil aprender, hoje em dia tem vários meios. Então, assim, não embarca de cabeçada, sabe? Pensa, é, leve o tempo que você precisar para que aquilo seja uma coisa concreta e você não tenha que desembarcar por essa bobeira, né? Por essa irresponsabilidade. Então, estude inglês. Essa aventura e muitas outras estão lá no canal que a Laura tem no YouTube. Laura, convide as pessoas para o seu canal. É isso mesmo. Olha, eu espero muito ver vocês aqui lá no meu canal do YouTube. O nome é Laura Mara Pelo Mundo. Eu também estou em todas as redes sociais como Laura Mara Pelo Mundo. Só procurar que vocês vão me achar. E eu espero muito encontrar vocês aqui no meu canal, que a gente possa dividir essas experiências. O meu canal ele é voltado principalmente para sanar as dúvidas de quem está iniciando nessa vida a bordo, porque, como eu disse, eu tive muita dúvida e eu quero que a sua experiência seja mais fácil, seja mais leve. Então, qualquer dúvida que você tiver, você deixa nos comentários, você me chama lá no Instagram, que vai ser um prazer ajudar você e dividir essa louca vida a bordo contigo, para que a gente possa se ver aqui no canal, mas também nos mares. Laura, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada por compartilhar conosco essa sua trajetória, toda essa jornada que você está vivendo. Eu te agradeço muito pela oportunidade de dividir a minha experiência. Eu adorei te conhecer, eu adorei o canal, adorei fazer parte do seu canal. Eu fiquei muito feliz mesmo com a nossa conversa. Espero que a gente possa se ver mais vezes. Mais uma vez te agradeço do fundo do coração e todos vocês assistindo, por favor, visitem o canal da Laura Mara e avisa, olha, eu vim pelo Brasil Gringa, assisti sua entrevista lá, cheguei aqui. E é isso. Muito obrigada a quem ficou até aqui. Beijo, beijo. Tchau, tchau.